Muito bem, dando continuidade agora, vamos falar sobre a esfericidade da Terra. Existe um esqueminha, uma animação que foi feita aqui aí na internet, eu vou deixar o link na descrição para você também, pra você conferir, que te dá uma noção do quão grande é o planeta, o quão grandes são essas dimensões em relação às nossas dimensões do cotidiano. Acompanha comigo. Olha só, cada risquinho desse aí equivale a 1 grau, né? Então, você vai ampliando, você tem 360 graus, e 1 grau no planeta Terra equivale a mais ou menos 111 quilômetros. Então, a gente já está se aproximando ali, e aí você consegue ver essa linha tênue, que é a linha do horizonte. Ali ele tem uma comparação das fossas das Marianas e o Monte Everest, que são os extremos, né? Os pontos mais baixos e o mais alto do planeta. Então, olha, comparado à Terra, isso não é nada, né? A superfície da Terra, isso não é nada. Essa aproximação é de 785 metros, que é a curvatura, né? Que você perde devido a essa distância. Aí você vê já a cidade, e na sequência vê uma árvorezinha e 1 metro a distância, né, de um metro padrão, uma régua em cima de uma mesa, que é as dimensões que nós estamos acostumados. Então dá para perceber o quão grande é o planeta Terra em relação às nossas dimensões, né? Tem gente que usa isso para mostrar que a gente não percebe a curvatura da Terra por conta disso, né? Que não dá, você teria que estar mais longe. Isso é verdade, mas não é 100% verdade, e você vai ver lá no final sobre isso. Eu vou deixando a provocação, porque eu só vou poder explicar esse assunto lá no final da aula mesmo. Então vamos continuar. Bom, dá agora para a gente matematizar esse problema, né? Que basicamente é responder a seguinte pergunta: qual é a distância do observador até a linha do horizonte? Ou seja, qual a distância que eu estou da linha do horizonte? E aí, essa conta vai te ajudar a perceber que isso depende de algumas coisas, especialmente da altura do qual eu estou observando. Vamos ver isso no detalhe, vamos lá. Eis aqui, vou matematizar o problema, né? Você tem a circunferência da Terra, né, com o raio R, tá ali a pessoa naturalmente está fora de escala, né? Ela observa a linha do horizonte, e essa linha do horizonte, onde a gente determina essa distância como sendo D, eu chamei de D, né, a distância, e é natural pensar o seguinte, que essa distância ela é perpendicular ao raio, que é o limite onde você consegue enxergar. Pensa um pouquinho sobre isso, que você vai ver que qualquer coisa que está depois dessa distância, você já não consegue ver, porque ela está ofuscada pela curvatura da Terra. Então, essa distância D é até o máximo que você consegue enxergar, e ela é perpendicular ao raio da Terra. Você tem a altura H do homem e também tem o raio dela, né? Então note que daí já dá para você ter um triângulo retângulo, e dá para ter a relação matemática de Pitágoras, né? Onde o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E agora é hora de a gente brincar, né? Vamos lá para a matemática. O objetivo aqui é descobrir quem é o valor de D. Eu vou trocar de lado esses dois fatores, subtrair os dois lados por R ao quadrado, porque aí esses R se cancelam, né? Equivale a o R estar somando de um lado e vai subtraindo do outro. Muito bem. Agora o que tem que fazer é expandir esse R mais H, né? Que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado do segundo, que fica assim, né? E aí esse R ao quadrado ele já se cancela com esse outro R negativo. E o que sobra é isso aí. 2 vezes o raio vezes a altura mais H ao quadrado. E aqui é uma coisa interessante, nós vamos negligenciar, vamos descartar esse H ao quadrado. Vamos tender ele para zero, e você vai saber por que eu estou fazendo isso. E aí, se eu elevar os dois lados, a raiz quadrada dos dois lados, né? Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter que a distância D vai ser exatamente a raiz quadrada de 2RH. Então, é mais ou menos essa raiz quadrada de 2RH. Mas o menos, ele não faz sentido do ponto de vista físico. Então, a gente fica apenas com a parte positiva dele. E é com essa equação que nós vamos trabalhar. Vamos lá. Eu resolvi colocar aí a conta expandida, para você dar um pitch screen na tela e poder acompanhar como é que essa conta foi feita. Considerando o raio da Terra como sendo 6.367.648 metros, essa distância dá para você substituir nesse R aí, multiplicar por 2 e tirar a raiz quadrada. Aí fica com 3,57 vezes a raiz quadrada de H. Pronto, eu te forneço a altura do observador, de onde está sendo feita a observação. Essa altura ela pode ser dada em metros, né?
e aí o resultado da distância vai estar em quilômetro. É claro que você tem que tomar cuidado com essas conversões, né? Mas essa equação ela já está preparada para isso. Você dá a altura em metros e vai ter a distância em quilômetro. A conta já foi feita por isso. Pronto. E aqui é a formulinha que eu costumo utilizar, né, para saber mais ou menos a distância que você está, de acordo com a altura. Então, eu forneço essa altura em metros e aí eu vou ter essa distância em quilômetros. É claro que se você quiser ser mais preciso, você pode acrescentar esse fator 4 aí, que é o contexto da refração, que no detalhe a gente vai ver daqui a pouco. E aí eu gosto muito dessa fórmula, porque eu consigo, especialmente quando eu estou viajando de avião, estabelecer mais ou menos até onde eu consigo enxergar, porque dependendo da altura que você está, você vai enxergando mais longe à medida que você vai mais alto, isso é natural, né? Só que a gente consegue quantificar isso. E aí eu acho o máximo, né? Porque eu consigo ver quais são as cidades, a que distância elas estão. E aí a viagem para mim é uma brincadeira de criança. Então, eu gosto sempre de ficar na janela, porque eu com o iPad na mão, vou verificando com o mapa e vou conferindo as cidades que eu estou observando, tudo. Isso é muito bom. No final, você nem viu a viagem passar, né? É muito bacana. E aí aqui, para comparar a distância considerando o h e a distância considerando o h ao quadrado, eu resolvi fazer uma tabelinha. E aí eu convido você a fazer essa mesma conta também, para ver se as duas contas batem com a tabela que eu vou mostrar aqui a seguir, apenas para mostrar que realmente esse h é negligenciável. Vamos ver. Substituindo o R aí, né, os 6.371 quilômetros, eu chego nessa tabela aí, ó. Essa primeira coluna é a altura, onde você tem a altura para um observador. Eu comecei pela minha altura, né, que sou 1,76 m, então, desconsiderando o h ao quadrado, eu consigo enxergar até 4,74 quilômetros, que é a distância que eu estaria da linha do horizonte, considerando o nível do mar. Quando eu coloco o h ao quadrado, note que não faz diferença nenhuma, né? Nem faz diferença se eu tiver a 10 metros de altura, não faz diferença a 100 metros de altura, a 1.000 metros, a 1 quilômetro de altura, só vai fazer lá 10.000 metros de altura, uma diferença aí de 140 metros. Mas quem está a 10.000 metros de altura não vai fazer diferença 140 metros, sabe? Especialmente aqui, quem está a 400 quilômetros de altura, é basicamente a altura da Estação Espacial Internacional, que ele vai ver de diferença de 35 quilômetros. 35 quilômetros não é nada, ele não vai saber diferenciar uma coisa da outra lá. Então você pode negligenciar com absoluta segurança esse h ao quadrado. Continuando. Aí aqui, a percepção que a gente tem do alcance da nossa visão, né? Como se fosse um disco. É claro, eu estou exagerando, né? Você tem esse ponto H aí, que está mais ou menos 4,7 km do observador. Mas olha só que o interessante é que esses fenômenos eu consigo explicar. Imagina que eu tenho aqui o observador, naturalmente ele está fora de escala, né? Não dá para comparar com o tamanho do navio, mas eu tenho aqui o observador, que está de um lado. Você tem o navio no meio, ele está exatamente na linha do horizonte, no limite da linha do horizonte. E você tem aqui uma usina eólica. Essa parte em vermelho aí é a zona invisível, ou seja, é a parte que você não enxerga por conta da curvatura da Terra. E ela é delimitada pela essa tua linha divisada aí, ó, que ela passa rente à linha do horizonte. Como é que seria essa visão pelo ponto de vista do observador? Porque essa que eu mostrei aí é de quem está observando de lado, mas pelo aspecto do observador, como é que ele enxergaria essa dinâmica? Vem comigo que eu vou te mostrar. A visão é essa aqui, ó. Pronto, você tem um navio aqui, na perspectiva do observador, né? Ele vai observar o navio na linha do horizonte e a torre, lá, a usina eólica, praticamente afundada no mar, né? E aqui uma imagem real disso, né? Você tem aqui o navio praticamente na linha do horizonte e a usina eólica ou as usinas eólicas lá atrás, né? Lá no fundo. Se o navio, por outro lado, estiver mais além, estiver depois da linha do horizonte, é natural que você observe que ele está praticamente afundado, né? Se você colocar esse navio mais perto de você, um navio como no caso aí, ele vai estar, você consegue vê-lo como um todo, né? E a linha do horizonte vai estar bem depois dele. Olha como é que fica essa imagem num caso real. Olha só. Então você tem aqui o navio e tem o navio aqui já na linha do horizonte. Isso aqui é um outro navio que está lá atrás. Isso aqui é uma animação, né? Se eu peguei um frame dessa animação, você tem um petroleiro, um cargueiro, não sei dizer,
lá no fundo depois da linha do horizonte, evidenciando claramente a curvatura da Terra. E aí um outro exemplo, você pode ver essas dinâmicas acontecendo, e claro, essas observações são feitas com telescópio, né? Porque a olho nu você pode até perceber, mas a atmosfera tem que estar muito limpa, e tem que ter uma vista muito bem acurada para você perceber esses detalhes. Mas nada que com um telescópio ou um binóculo você consiga ver isso com bastante eficiência. Agora, dá uma olhada nisso aqui. Olha só que coisa interessante, olha só. Deixa eu baixar mais o volume aqui. Você tem a usina eólica lá no fundo, lá depois da linha do horizonte. Essa aí está bem funda mesmo. Aí o navio passando lá atrás. Impressionante, né? É claro que quem já está acostumado a ver essas coisas não tem muita graça, mas quem vê a primeira vez fica inebriado com essas características. Porque uma coisa é você saber a curvatura da Terra, tudo, outra coisa é você vivenciar, experienciar esse tipo de coisa. É muito bacana, né? Vamos continuar. Aqui, essa imagem da mesma região, né, da mesma parque eólico, só que foi tirada de uma outra cidade. Isso aqui foi na Bélgica. Tá aqui o mapa, né? Foi tirada essa foto dali. É aquela imagem que eu mostrei, ela foi tirada mais ou menos aqui, assim, ó, do lado vizinho. Mas os dois estão a mais ou menos 43 quilômetros, 44 quilômetros do parque eólico. Ou seja, já é distância suficiente, especialmente para quem está no nível do mar, né? Só consegue ver até 4 quilômetros ou 5 quilômetros de distância. Daí para lá já está fundo no horizonte. E já é perceptível ver esse parque eólico, né? E aí aqui, você tem uma noção mais ou menos de onde está o parque eólico, em alto mar. Está aqui, né? O observador foi feito aqui, a cidade, ou a praia onde foi tirada aquela foto. E aqui o parque eólico, essa imagem aqui está mais ampliada. E aí eu fiz uma animação para mostrar esse parque eólico mais de perto, né? Olha só, acompanha comigo. Interessante, né não? Eu não estou ganhando nada para fazer essa animação não, tá? Esse vídeo ele dura uns 10 minutos, mas eu fiz para dar mais emoção, né, para a aula. E esse parque eólico ele tem em todo lugar, né? Ele tem ali na Bélgica, tem na Inglaterra, na Grã-Bretanha, tem vários lugares, é muito comum hoje em dia esse tipo de parque, que proporciona essa visão bem interessante. Mas não acaba por aqui não, tem mais coisa adiante, vamos lá. Olha isso aqui também, olha só. Olha que impressionante, né? Um rapaz tirou essa foto lá nos Estados Unidos, onde você vê claramente a percepção da curvatura, né? Umas torres de alta tensão. E aí eu fui atrás de detalhar, né? Saber de onde esse cara tirou essa foto, como ela foi feita, tudo. E encontrei algumas coisas interessantes. Vou mostrar aqui, ó. Ela foi feita no estado de Louisiana, nos Estados Unidos, mais ou menos aqui, nesse lago, onde a extensão dessa fiação, né, dessa distribuição elétrica aí, tem mais ou menos 24 quilômetros. Ela também se estende para cá, ó. Mas essa imagem ela foi tirada daqui, ó. Então o cara tirou aquela foto daqui, e aí eu fui no Google Earth e acompanhei isso de perto. Mas eu também fiz essa animação para você ter uma noção da distância, olha só. Das dimensões, né, dessa sequência de torres lá. Então ele observou daqui e essa extensão toda foi o que ele obteve de impressão. 24 quilômetros é mais do que a linha do horizonte, mesmo que ele tivesse numa altura um pouco maior, né? Ele tirou essa foto
num viaduto, que é essa parte aqui, ó. E aí tá lá essa imagem. Se você ampliar um pouquinho mais aqui, você vai ter essa visão, e ampliando um pouquinho mais, você vai ter a visão que ele teve de lá, né? Então, você tem aí um pouquinho mais do que 4 quilômetros, você está mais alto. Ele deveria estar aí em torno de 8 metros de altura, para ele poder ter essa visão aí. Porque eu fiz essas contas, contando a quantidade de torres que você tem aí, até chegar a esses cálculos, e aí mais ou menos em torno de 8 metros. E aí eu desafio você a fazer a mesma coisa também, tentar encontrar qual é a altura dessa que ele estava para poder tirar essa foto aí. Daí os dados da pista, fica essa investigação para você fazer como exercício. Aí eu também falei sobre outros lugares do mundo, né? Mas faltava citar o Brasil, né? Tinha que citar o Brasil. Então, olha só, isso aí é a Praia Grande, em Arraial do Cabo, onde você vê a praia toda se estendendo. Você dá para notar aqui as montanhas ao fundo, né? A Serra das Araras lá ao fundo. Eu não sei se aqui também é Serra das Araras, bom, enfim. Você vê a serra lá no fundo, você vê que some essa praia na linha do horizonte, né? E aí eu fiz uma animação no Google para ter mais ou menos nessa perspectiva aí e a gente subir. Devia estar com essa imagem aí em torno de 80 metros de altura, porque nesse lado aqui, quem já foi lá em Arraial do Cabo, sabe que em Praia Grande tem um morro, né, que ele tem mais ou menos 170 metros de altura. Então ele já está para um lugar bem mais alto. E aí, nessa perspectiva, eu fiz essa animação aqui com o Google Earth. Aí, olha só. É essa distância. Note que a praia se estende a muito mais, né? Se a Terra fosse plana, você seria capaz de encontrar até aquela ilha lá em São Paulo, que daria para encontrar certinho. Ou essas ilhas mais próximas do Rio de Janeiro. Mas não, o limite que você consegue enxergar, inclusive naquela foto, é até aqui no máximo 36 quilômetros, que é basicamente a distância que o alcance da tua vista, dada aquela altura que você estava, consegue alcançar. Claro que à medida que você vai aumentando, né, a tua altura, você vai subindo, você vai conseguindo ver cada vez mais a linha do horizonte. É muito bonito, né não? Olha, eu fico impressionado com esse tipo de coisa. Mesmo vendo isso o tempo todo, eu não me canso de me impressionar com a beleza que é perceber esses fenômenos, essas características. E você que está começando agora, isso te ajuda muito com a intuição, né? Para você ter uma noção espacial, uma noção do alcance visual que você vai tendo à medida que você vai explorando o mundo. E não para por aí, tem coisas bem mais interessantes que está vindo aí.